gente começa falando de Copa Santa Catarina. O resultado do jogo contra o time da capital não foi favorável ao tricolor. A sofredora de carteirinha, a Drica Evarini, está aqui e vou dizer que é sofredora por conta do jogo de ontem, que eu imagino, né, assistindo e tudo mais, mas ela também vai trazer informações do futsal, porque daí é sofredora, diria que nesse momento, ao cubo e por aí vai. Boa tarde, Drica. Vamos começar do Jack em campo, então. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Vamos deixar o sofrimento do futsal para daqui a pouquinho, mas vamos falar do Jack no campo e, como você disse, o resultado não foi nada bom para o Joinville, né? A gente vem falando aqui há algumas semanas, inclusive, que o Jack pode garantir a classificação antecipada, não garantiu e corre o risco de ficar fora, inclusive, da semifinal da Copa Santa Catarina. Recebeu o Figueirense ontem à tarde, feriado, aqui na Arena Joinville. A gente está vendo aí as imagens dos gols. Primeiro gol do Jean Silva, que já jogou, inclusive, no Joinville. Uma falha do Joinville aqui pelo lado direito do setor defensivo. Foi como quis, conseguiu chegar lá praticamente na cara do gol, chutou muito bem. O goleiro André Luiz deu uma falhadinha também aí nesse chute e acabou abrindo o placar o Figueirense. O Joinville conseguiu o empate nessa bela jogada do Iago, um zagueiro, inclusive, que conseguiu enfiar esse passe aí para o João Vitor, ficou na cara do gol. A zaga do Figueirense também bobeou, parou. O João Vitor teve a tranquilidade de tirar do goleiro Dida para marcar o que era o empate do Joinville. E aí, de novo, uma falha do Joinville. O Paolo, que havia acabado de entrar, tinha perdido, inclusive, um gol, conseguiu aí marcar o segundo gol do Figueirense, garantiu a vitória e a classificação do Figueirense. A gente falava aqui, e lá no ND+, a gente explicava a situação do Figueirense. O Figueirense, se não vencesse o Joinville, poderia correr o risco de chegar na última rodada, dependendo do seu resultado e dos outros. Chegou aqui, venceu, garantiu a classificação e colocou o Joinville em maus lençóis. E Sabrina, quebrou um tabu. O Figueirense não vencia na Arena Joinville há 14 anos, conseguiu vencer, garantiu a sua classificação. E teve uma goleada recente, né, do Jack em cima do Figueirense. Exatamente, no turno da Copa Santa Catarina, o Joinville venceu lá por 4-1 e agora perdeu a invencibilidade aqui na Arena Joinville, perdeu aí esse tabu. E qual é a situação agora, né, Sabrina? Última rodada, o Joinville enfrenta o Marcílio Dias lá em Itajaí. Para o Joinville, um empate basta. Mas o torcedor tricolor que está em casa sabe que depender só de si já é um problema para o Joinville, né? Recentemente, em março, o Joinville foi a Itajaí para enfrentar o Barra naquele jogo que dependia a permanência do Joinville no estadual. E, de novo, lá no Gigantão das Avenidas, o Joinville vai jogar o jogo aí do seu ano, porque se perder, não se classifica e acabou o ano para o Joinville. A gente tem uma sonora com o técnico Gerson Testoni, que fala um pouquinho aí sobre as falhas do Joinville. Eu vou chamar a sonora dele, né, a entrevista dele, depois eu comento aí, porque não concordei muito com o técnico. O que tem que fazer nessa situação de corredores é ganhar duelo. Futebol é duelo, é 1 para 1, defensivo e ofensivo. A gente também não pode esquecer que do outro lado também tinha qualidade. O Jean Silva é um jogador que até ontem estava jogando Série B. Então é um jogador difícil de se marcar também, o Jean Silva. Por isso que às vezes ele também consegue uma situação ou outra igual do gol. Às vezes é mérito do atleta também, potencial dele também. A gente não estava jogando contra ninguém. Tá? Então eu acho que a maior dificuldade nossa foi a questão dos duelos, né, individuais principalmente, para combater essa situação, principalmente do corredor. A questão do gol, cara, a gente trabalha, a gente faz o que está no nosso alcance. Os jogadores também, eu sempre falo, eles não erram porque querem, né? Então agora é muito fácil chegar aqui e falar, pô, fulano errou o gol, ciclano, estou falando eu, a questão minha como treinador, né? Vocês, claro, têm que fazer essa avaliação. Eu, como treinador, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, trabalhar ainda mais, passar confiança para o meu grupo, porque a única chance que nós temos de reverter a situação são com esses atletas no próximo domingo. Ele falou aí sobre a questão, né, das laterais, principalmente. O Joinville falhou muito, né, nos lados do campo, deu muito espaço para o Figueirense. Falou sobre o duelo. Na minha visão, e eu acho que, pelo que a gente viu nas redes sociais aí de muita gente, o Joinville falhou muito defensivamente, apesar de ter colocado aí 4 jogadores atrás. Mas, como ele disse, são esses jogadores que vão para o jogo de domingo, é com eles que o Joinville conta para essa classificação. E o futsal rapidinho também, porque, como você disse, eu já estou me preparando psicologicamente. A gente falou hoje na rádio, no Gira ND, que a Drica está entrando no modo oxigenação. Então, rapidinho, porque ela está aqui, ó, na expectativa para sábado. O estoque de chá já está em casa. O jogo de sábado contra o Corinthians acontece 1h15, o Joinville precisa vencer para forçar a prorrogação. E o destaque que eu vou deixar aqui hoje, depois a gente comenta sobre a preparação, amanhã a gente tem inclusive um Vivo Lá, direto do Centro Eventos, é a torcida, né, Sabrina? Ontem começaram a venda de ingressos às 10 horas da manhã, 12h30 já não tinha mais ingresso. Lotado, o Centro Eventos não vai ter venda no dia do jogo, então quem não garantiu e quiser tentar ir lá não vai rolar, não tem mais ingresso. E eu tenho certeza que com a força da torcida, como foi na Taça Brasil, o Jack vai conseguir reverter essa situação. Falamos então e clica lá no ND+, que também tem as informações com Drica Evarini. Ótima tarde, Drica. Boa tarde, Sabrina, boa tarde a todos.